Bom dia, amadas e amados do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Dê um clique no símbolo do like para que o YouTube entenda que é algo bom e passe para outras pessoas. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é misericordioso e Ele nos consola e nos liberta de toda tribulação, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estamos passando por tribulações, perdão. Quantas pessoas, elas passam por tribulações, elas passam por tragédias, por coisas difíceis, e depois ela recebe o consolo de Deus, o conforto de Deus, porque Deus é misericordioso. Quantas pessoas já passaram por tragédias familiares, perdas de entes queridos, porque esse é o pior. Quando se perde alguém que se ama, o Senhor vem no socorro dos seus filhos. Porque é como uma mãe que perde um filho, ela depois, com o tempo, Deus recupera as emoções, coloca as emoções no lugar, e aquele sentimento, aquela tristeza, aquela angústia, ela desaparece, e aquela dor que fica guardadinha lá, fica as lembranças de saudades, fica os bons momentos, e aquela mãe, ela consegue confortar e consolar outras pessoas através do Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador. O nosso Deus, Ele é bom demais, Ele é muito maravilhoso, porque qual o ser humano que iria conseguir passar por uma dor dessa e seguir em frente? Mortes de tragédias, mortes às vezes de pessoas que morrem em assaltos, em acidentes. E a morte, ela é uma coisa muito dolorosa, então só Deus para consolar e confortar. E um abraço, amigo, eu estou aqui, o dia que você precisar eu posso te ajudar, se você quiser desabafar, falar, porque quando as pessoas passam por alguma tragédia, por alguma dor, elas sabem como confortar, como consolar o outro, porque Deus já preparou aquela pessoa, ela já passou, ela sabe o que o outro está sentindo. Fica muito difícil para uma pessoa entender a dor do outro quando ela não passou. Eu já ouvi muitas coisas e muitas pessoas que passam por tribulações e outras que nunca passaram por aquele tipo de tribulações, às vezes são violência doméstica, às vezes como agora mesmo, uma tragédia daquela que as pessoas perdem tudo de repente, e tem pessoas que elas são mais fortes e Deus dá um espírito de coragem para elas não pararem a vida delas, e elas estão ajudando aqueles também que perderam tudo. Tem pessoas que ainda não pararam porque elas não têm tempo, elas se sentem é o Espírito Santo de Deus que dá a paz que excede todo o entendimento.
Porque você olha para uma pessoa que ela perdeu todos os bens e ela fala, eu estou aqui para ajudar. O resto se pensa depois. Essa pessoa, ela não está sozinha, ela tem o Espírito Santo de Deus que está agindo, que está encorajando, está o Consolador. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso Consolador. Então, ele consola aquelas pessoas, ele conforta e dá espírito de coragem. Enquanto vemos outras que ficam com o olhar vazio, olhando, sem saber o que vai fazer. Então, Deus capacita muitas pessoas para ajudar aqueles que estão se sentindo incapazes, e a dor, ela reage de modo diferente em cada ser humano. Então, o nosso Consolador, Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, quando nós paramos de olhar para dentro de nós, eu não estou falando quem perdeu entes queridos, porque essa situação, eu já passei, é muito difícil, pela perda dos meus pais em um acidente, e foi de repente, foi no mesmo dia, então ninguém espera, ninguém está preparado. Às vezes um ente querido, ele está doente, mas a pessoa não quer que ele vá embora. Ninguém nunca, na verdade, ninguém está preparado para a morte. Mas as pessoas que estão passando por outro tipo de situação, é muito delicado falar, mas precisamos orar por elas. Elas precisam de intercessores, porque as orações, elas chegam até os céus e ela ajuda. Quando eu passei por tribulações em um lar que eu tive no passado, que passei por violência doméstica, eu vim fazer oração pelas pessoas, eu vim falar da palavra de Deus, porque eu passei muitas coisas dentro de 4 paredes sozinha. Eu não tinha quem me ajudasse. Eu não tinha mais os meus pais, eu não tinha mais intercessores por mim. E hoje eu intercedo pelas pessoas que sofrem. Não é só violência doméstica, às vezes uma falta de recursos, a falta de dinheiro, ela é muito triste, porque não é o amor ao dinheiro. Temos que ter amor e temor do Senhor e servirmos a Deus e ao próximo. Mas precisamos do dinheiro. É com o dinheiro que se paga as contas, é com o dinheiro que se compra o alimento para dentro de um lar, e é trabalhando, e às vezes as pessoas ficam com as portas fechadas. Elas não entendem o porquê. Outras pessoas conseguem emprego naquela área que ela trabalha, que ela já trabalhou, e ela não consegue. Então a oração, ela destrava caminhos, ela abre caminhos. E o sofrimento é muito grande, e às vezes é dentro de 4 paredes, e as pessoas ficam às vezes apontando o dedo, ao invés de apontar o dedo e falar que a pessoa que não quer trabalhar, faça uma oração, se una a essa pessoa, faça uma oração de concordância por aquele lar, por aquela família, para que quando 2 ou mais pessoas estão orando, Jesus, ele está presente. Seja em qualquer situação, qual for a tua dor, chama uma amiga, chama um amigo, ou teu parente, teu familiar, se reúne em oração, conversa, apresenta teu sofrimento para Deus, apresenta a tua petição, faz o teu pedido e você vai receber a sua bênção. Eu não tinha quem me ensinasse, eu fiquei anos achando que
a culpa era minha, que eu sempre fazia, eu trabalhava muito, mas eu não via progresso, porque com uma pessoa que, quando você convive com uma pessoa, que ela um dia ela está bem, outro dia não está, um dia ela coloca o alimento em casa, outro dia não, outro dia ela gasta com coisas lá fora, com bebida, com mulheres. Então é difícil demais, porque aí você tem que estar suprindo tudo. Você trabalha e tem que estar suprindo tudo, e aquilo parece que não rende, porque tinha muitas palavras de maldição. E hoje eu venho falar com muito amor para todo aquele que está fora do caminho de Deus. Volta para os caminhos de Deus. Olha o que está acontecendo em volta. Deus te deu uma família, cuida da tua família. Quantos lá no Rio Grande do Sul, os nossos amados irmãos, estão olhando um para o outro e pensando como vai ser agora. E a maioria está lutando para salvar vidas. As mulheres cozinhando, cuidando de crianças, cuidando de famílias, cuidando de animais, homens se jogando na água, indo salvar vidas, mulheres também que estão salvando vidas de pessoas, de animais. Então eles deixam de pensar na dor deles e eles vão em busca de ajuda, em busca de alimento, em busca de fazer uma comida. Olha a luta daquele povo. Precisamos orar pelos nossos irmãos e precisamos orar também porque a luta de muitos continua no oculto, no escondido, no secreto, que só Deus é que vê a sua dor. Tem pessoas que ainda estão em lugares que estão precisando de alimento e que o alimento ainda não chegou das enchentes lá do Rio Grande do Sul. Então precisamos orar, consolar os nossos irmãos, pedir a Deus. Temos que ser filhos e filhas que não ficam só assistindo na TV o sofrimento, que não fica só falando sobre o que está acontecendo, mas a oração ela é muito poderosa. O Brasil é muito amoroso. Olha quantas doações estão indo para os nossos irmãos. Olha quanta coisa que está acontecendo de mobilização em nosso país pelos nossos irmãos. E ali, pela quantidade de pessoas e pela grandiosidade da tragédia, aquela tragédia de grandes proporções, quanto mais nós brasileiros pudermos ajudar, porque não podemos esperar, e ainda bem que o povo brasileiro é muito amoroso e não espera pelo governo, porque cada um faça a sua parte, cada um fique com a sua consciência do que faz. Se o governo federal acha que está fazendo tudo bem, ele é que tem que ter a consciência dele com Deus. Se o governo do estado, prefeituras e todo o povo que está lutando lá estão vendo que estão fazendo o que deve ser feito, que eles também fiquem em paz. Não podemos ficar só apontando o dedo. Temos que fazer cada um, mesmo que seja aquele trabalho de formiguinha, cada um fazemos a nossa parte. E aqueles que são grandes empresários que estão ajudando, que Deus os abençoe, que Deus abençoe a tua oração. Você que não pode ajudar materialmente, mas a tua oração, ela é de grande valor. As igrejas se mobilizando, as escolas, é um trabalho muito incrível, é o amor. Isso se resume a aquele tesouro, que ainda que eu tenha tudo, se eu não tiver o amor, nada terei. Então, o amor
as vidas, o amor ao irmão, ao próximo. Por isso que não podemos nunca falar: o mundo só existe agora pessoas ruins. Isso nunca foi verdade, isso não é verdade e nunca vai ser verdade. Porque os filhos de Deus, eles são amorosos. Olha só, é uma tristeza imensa o que aconteceu com os nossos irmãos, mas olha por outro lado, olha o que Deus mostra pra gente. Temos muitas pessoas boas, temos milhares de pessoas largando suas casas, largando seus empregos em outros estados, em vários estados, para ajudar os irmãos. Nunca diga, meu irmão e minha irmã, que só tem gente ruim no mundo. Somos uma maioria de pessoas boas, de pessoas que trabalham, de pessoas que estão confortando um a cada dia, um segurando na mão do outro. Quantos vizinhos, eles, quando uma pessoa está passando por uma situação difícil, os vizinhos se reúnem e ajudam. Quantas, o que chamamos de vaquinha na internet, por pessoas que têm entes queridos doentes, um familiar doente, e a gente nem conhece, e você fala assim: eu vou ajudar, e participa dessa vaquinha. Quantas pessoas fazem rifas para ajudar uma pessoa que está desempregada, uma família que está com um doente. Então vamos valorizar a vida uns dos outros e parar de falar coisas ruins. Vamos agradecer a Deus, como diz na palavra do Senhor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. A misericórdia dele se renova cada dia, cada manhã em nossas vidas. E Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha como é grandiosa a misericórdia do Senhor. Ele consola os nossos corações das nossas tribulações, para que possamos ajudar aqueles que estão passando por tribulações. Temos que ter força, coragem, fé, esperança e orarmos e pedirmos a Deus uns pelos outros e não desanimarmos nunca. Olha o que diz no Salmo 94, versículo 19: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quantas pessoas com ansiedade, e Deus traz um alívio para aquela alma e consola o coração e dá alívio para a alma. Precisamos disso, que é o melhor. É o melhor remédio, é o melhor curativo, é o que vem de Deus, é o consolo de Deus, o conforto de Deus. Quando uma pessoa está fraca, com a imunidade baixa, ela precisa de quê? Ela precisa passar no médico e receber suas vitaminas, e ela toma, e ela vai, e o corpo dela tem vai se reanimando. Aquela pessoa quando está com anemia, uma pessoa quando está com anemia, ela fica fraca, ela não tem disposição, e anemia não significa que só dá em pessoas magras. Às vezes uma pessoa está magrinha e ela tem saúde, mas às vezes tem uma pessoa que está mais forte e ela não comeu, não tomou as vitaminas que precisava, e ela tem anemia, e anemia da fraqueza, da tontura, dá muitas coisas. Então, a nossa alma, o nosso espírito precisa do alimento, precisamos de Deus. E quando os nossos irmãos estão fracos na fé e estão passando por tribulações, precisamos interceder a Deus por eles. Precisamos pedir a Deus. E depois fala para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, porque ela é perfeita e agradável. Mas vamos usar
todo aquele consolo que o Senhor deu para as nossas almas e o conforto e nos livrou das nossas tribulações, e vamos ajudar os outros, vamos levar o conforto e vamos orar por todo aquele, não importa qual a parte do mundo você estiver, não importa qual o lugar, que o Senhor conforte a tua dor, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, seja teu consolador, teu ajudador, teu protetor, e que você se revigore da fé, a fé que agrada a Deus, aquela fé que muda a situação. Descansa no Senhor, descansa vós que estáis cansado, angustiado, que o Senhor traga um renovo, que traga o conforto para o teu coração, que abra teus caminhos, aquele que está sem o emprego, que o Senhor abra os seus caminhos, que o Senhor leve o pão até a tua casa, que nada te falte, que o Senhor te cubra de bênçãos, que te dê fartura de bens, fartura de alimento, para que você possa depois ajudar o teu irmão, que você tenha fartura, que depois você possa ajudar os seus irmãos, e que você ore pelos seus, que você ore pelos outros, mesmo você que está passando tribulação, que Deus te dê força e que você não olhe para os seus problemas, que você olhe para Deus, porque o nosso conforto e o nosso consolador está vindo em socorro de cada situação. Eu creio, Pai, eu creio, porque o Senhor capacita todo aquele que tem mais para ajudar o que tem menos. O Senhor toca nos corações, assim como tocou no coração de todos os brasileiros e de pessoas de fora do país para ajudar os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Toca, Senhor, com amor e poder em teu povo, reconstrói, dá o alimento, não deixa faltar o alimento para nenhum dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Dai o agasalho a todo aquele que está agora no frio, lá no Rio Grande do Sul, as pessoas, os animais, Pai. Dai o alimento, dai o conforto, o consolo e a esperança, Pai. Que a esperança e a paz do Espírito Santo de Deus toque em todos os corações dos nossos irmãos que estão passando por tribulações, por medo, ansiedade, desgosto, pensando como vai ser amanhã, aqueles que perderam tudo, aqueles que perderam as casas, aqueles que perderam seus entes queridos. Pai, em nome de Jesus, eu oro e te entrego cada pedido dos teus filhos, Pai, já te agradecendo por todos aqueles que estão de pé, ajudando aqueles que estão de mãos erguidas, te pedindo socorro, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te peço, Pai, pelas pessoas e pelos animais do mundo inteiro, Pai. Em nome de Jesus, socorre todo aquele que está precisando do teu socorro. Seja onde for, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.